Despertes o dom de Deus que existe em você. E a grande pergunta é: como fazer isso? Como despertar o dom de Deus que existe na sua vida, que existe na minha vida? Então, se você quer saber, me acompanha aqui nesse vídeo. Nós vamos refletir sobre esse ponto crucial na vida da igreja. Eu vou compartilhar com você a primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, se você tem a Bíblia aí, abra capítulo de número 1. Vou ler o versículo de número 6. Parte B. Despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, em primeiro lugar, Paulo ele vai lembrar a Timóteo que existe um dom ali. E olha que interessante, esse despertar não é origem. O dom já existe, não é um nascimento, a criação de um dom. Não é a busca para a concessão de um dom de Deus. Não, Deus já deu, já estava ali em Timóteo. Paulo está pedindo agora que aquele dom fosse despertado. É comum, às vezes, a gente ter uma ferramenta espiritual conosco, ter um dom, ter uma facilidade e não utilizá-la por vários motivos. O primeiro é que acreditamos que aquele dom, aquilo que a gente consegue fazer é tão simples, é tão frágil, é tão fraco, que nós mesmos tornamos aquilo desprezível. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo, no milagre da multiplicação, Jesus estava com uma grande multidão lhe ouvindo e os discípulos falaram: mestre, olha, já está dando a hora, já é tarde, despede a multidão, porque eles precisam ir aí nas aldeias, né, na vizinhança, comprar alimentos. E Jesus disse: não, dai-lhe voz de comer, ou seja, vocês mesmos providenciem o alimento para esse povo. E eles naquele momento ficaram abismados. Como é que a gente vai fazer isso? São milhares e milhares e milhares de pessoas. E Jesus falou: o que vocês têm aí? E aí trouxeram um menino, você conhece a história, com 5 pães e 2 peixinhos. E ali, Jesus então orando, utilizando a fé, que era uma ferramenta que ele já tinha, multiplicou e a comida deu para todo mundo, inclusive sobrou. Interessante a gente analisar esse ponto, porque os discípulos já tinham tanto a fé, ferramenta espiritual, quanto os pães e os peixes, ferramenta material. Então, unindo os dois, poderia ser gerado milagre através dos discípulos. Claro que em nome de Cristo, mas eles não o fizeram. Por quê? Porque eles mesmos desvalorizaram aquilo que eles tinham. Então isso é comum, é natural. Você não é uma pessoa desprezível porque você não tem essa confiança. Mas Paulo está dizendo: então a gente precisa despertar, olhar para dentro de nós mesmos e achar aonde está essa chama, aonde está esse poder, aonde está essa força. Você tem que procurar em você. Antes de você procurar no próximo, em alguém, ou seja lá, em qualquer situação, procure em você. Então, o despertar de um dom significa dizer que Deus já nos outorgou a grande maioria das coisas que precisamos para avançarmos, para vencermos, já foi nos concedido. Então, às vezes, ao invés de nós só tentarmos enxergar um grande milagre, uma grande saída, uma grande estratégia, procure as coisas simples que Deus já te capacitou para você sair dessa situação. Um outro ponto importante que Paulo fala aqui, acompanhe comigo aí para a gente estudar esse texto que eu acho muito interessante. Paulo fala: olha, esse dom, o dom que Deus colocou em você, ele existe pela imposição das minhas mãos. Paulo estava dizendo que colocou as mãos sobre Timóteo e Timóteo então recebeu um dom. E aqui me chama a atenção mais uma vez, fizemos um vídeo, depois você procura, há pouco tempo, sobre a questão do levantar as mãos. E qual é o princípio aqui? Atos humanos naturais que geram efeito no mundo espiritual.
a grande complexidade disso, a grande profundidade disso, é interessante para a gente notar que atitudes realizadas tanto no mundo espiritual geram efeitos no mundo natural em que vivemos, como vice-versa. Então, mais um exemplo aqui. Lembrando sempre que a igreja, ela é espírito, mas a igreja também é corpo, o ser humano também é corpo, o ser humano também é alma. Então, tem que haver uma união entre corpo, alma e espírito, para que então se cumpra o projeto de Deus de uma igreja relevante. Quando eu falo relevante, não estou falando de fama, sucesso, dinheiro, autoridade política, autoridade governamental, estou falando nada disso. Mas a igreja sendo relevante como igreja, seja como instituição, seja como indivíduo, a igreja passar a fazer a diferença do evangelho no mundo. Então aqui a gente trabalha essa separação, de situar você. Você já me ouviu falar isso várias vezes, mas é um tema que não se discute muito dentro do templo, dentro da hora do culto, né? Na escola bíblica, na escola de doutrina, nos seminários. Então isso fica muito vago e o cristão, ele aprende algumas coisas e não sabe como agir. Então a gente está colocando sempre aqui, ó, falamos sempre do corpo, é a sua profissão, seu crescimento material, a saúde, família. Falamos da alma, que é o intelecto, capacidade de pensar, sabedoria, inteligência, emoções, sentimentos, a beleza, a virtude, a cultura e etc. E o espírito, que aí sim a igreja cristã trabalha bastante, mas você tem que trabalhar tanto também o corpo e a alma. Então hoje a gente está falando do espírito, dons do espírito. Mas é interessante, voltando aqui para a questão de Paulo, que ele deixa isso claro, né? Olha, eu impus as mãos, ou seja, um ato natural, e o dom de Deus foi recebido por você. Só que agora eu preciso que isso seja despertado. E no versículo de número 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vamos acompanhar. Deus não nos deu o espírito de temor, Paulo diz isso. Então, um obstáculo aqui para esse dom seu está ali quietinho, está escondido. É o medo. Medo de fracassar, medo de ser criticado, medo de não dar certo, medo de não saber usar. Então, o medo atrapalha. A Bíblia é clara quanto à questão de você lançar fora todo medo. O Senhor lança fora da sua vida todo medo. O medo não nos ajuda. A gente não consegue avançar profissionalmente porque toda decisão humana, toda decisão material que a gente precisa tomar envolve risco. Então, se você tiver com muito medo, você jamais vai querer assumir risco. Assim também é na sua vida emocional e assim também é na sua vida espiritual. Toda decisão que você tomar, até a decisão de fazer o bem, até a decisão de servir a Deus, até a decisão de não cometer um erro, ela vai envolver risco, vai envolver crítica, possivelmente. Então não existe falta de oposição. E aí, mais uma vez aqui um ponto-chave. Quando você entende o teu posicionamento, você sabe que você está servindo ao reino da luz e haverá sempre oposição ao reino das trevas. Você sabe, obviamente, que às vezes as suas falhas, os seus erros na tomada de decisão, sua teimosia pode gerar consequências ruins. Essas consequências vêm só das suas atitudes, mas você não pode ter medo de tentar. E claro, essa coragem, por isso que Paulo fala, olha, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Então, para despertar esse dom, eu tenho que tirar fora o medo e me fortalecer. Como? Na graça, no conhecimento, no temor a Deus. Quando falamos de você ser forte, ser firme, ser corajoso, quer dizer que você vai ser teimoso, que você vai ser turrão, que você vai ser soberbo, vaidoso, a ponto de não reconhecer quando errar. Todos nós erramos. Agora, você não pode ter medo de tentar. Obviamente que se você tentar sem um planejamento, fizemos um vídeo agora há pouco tempo, necessidade de se planejar, falamos aqui da arca, empreendedorismo,
falamos da Arca da Aliança. Veja esse vídeo, para você aprender a tomar decisões. Falei aqui, Arca da Aliança. Desculpe, Arca da Aliança não, Arca de Noé. Falamos sobre a Arca de Noé como o primeiro empreendimento bíblico. As decisões, a necessidade de fé, a necessidade de planejamento. Então eu não estou dizendo que o corajoso é aquele inconsequente, são coisas diferentes. Quando você tiver que tomar decisões na sua vida, sempre haverá risco, mas você tem que tomar tudo baseado na palavra de Deus, debaixo da graça de Deus, da direção. Mas você precisa, mesmo com tudo isso, você precisa ser corajoso. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele disse a Golias: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele não estava correndo risco? Hoje, todos nós sabemos que Davi venceu, tacou a pedrinha lá, depois cortou a cabeça do gigante. Mas ele mesmo não sabia. Os 3 jovens da fornalha, os amigos de Daniel, eles, quando Nabucodonosor aqueceu a fornalha, eles falaram: olha, nós não vamos curvar diante do Senhor. Nós só nos curvamos diante do nosso Deus. E aí o rei disse para ele: vou colocar vocês então na fornalha. Ele falou: olha, pode nos colocar. E o que é interessante, eles não sabiam se seriam livrados da fornalha. Todo mundo fala: olha, eles tinham convicção. Não, eles declaram isso. Se o Senhor, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se o nosso Deus não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Como quem diz, né? Nós vamos morrer aqui na fornalha, mas jamais nos curvaremos. Então, é a coragem que te faz tomar a decisão adequada, mesmo quando você vai contra a maré. Ser um cristão hoje, na sociedade brasileira do século XXI, da segunda década deste século, é ter risco de ser, inclusive, ridicularizado, porque os princípios da palavra de Deus são jogados na lata do lixo todo dia pela sociedade pós-moderna. Então, o que muito cristão faz? Ele pega o dom dele, deixa lá quietinho, guardadinho, escondidinho. Por isso que Paulo está falando: não, o dom já está aí, precisa despertar. E para isso você tem que ter coragem. O que Paulo diz mais aqui? Fortaleza, amor. Se você não amar aquilo que você faz, você não consegue. Por que você não pode viver uma vida de religiosidade, de dogmas apenas, de leis, né, mandamentos? Porque você vai chegar num ponto que você não vai suportar. Tamanho é o peso disso. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Pedro diz isso, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, o Senhor lança fora esse peso todo. Jesus disse: olha, trazei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele tira essa carga da religião, mas significa que você pode fazer qualquer coisa? Não, você está livre agora para não viver escravo nem da religião, nem do pecado. Então, para isso você precisa amar, porque quando a gente ama, a gente faz aquilo com convicção. Não é essa a estratégia hoje do trabalho? Qual o trabalho que eu devo fazer? Trabalhe naquilo que te dá prazer, que você gosta, que você ame, que você vai ser um excelente profissional. É isso. Então, na parte espiritual, a mesma coisa. Procure amar a Deus. E aí você, com certeza, vai despertar o que você tem de dom. E Paulo também diz aqui, olha, terceira coisa, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, equilíbrio. Esse dom que você vai despertar em você, essa ferramenta que você tem, uma vez que você desperte ela, é como se fosse uma espada guardada. Uma vez que você desembainhe, que você pegue essa espada e você comece a lutar, mesmo que essa espada seja poderosa, seja uma excelente ferramenta, você, como eu disse, vai enfrentar uma oposição que também é feroz. Então, numa batalha, você pode ser ferido. O que a Bíblia nos garante é a vitória sobre o mal. Mas ferimento ocorre. E aí que está. Se você não tiver a moderação, o equilíbrio para suportar esse momento de crise, esse momento de dificuldade, mesmo fazendo tudo certo,
as coisas parecem que não avançam, mesmo sendo fiel a Deus, parece que a situação está ficando pior. Então você precisa ter moderação, equilíbrio. Além do amor, além da coragem, o equilíbrio para confiar que esses ataques, essas dificuldades, até mesmo essas aflições, elas são momentâneas, logo vão passar e você estará diante do Senhor vitorioso. Paulo diz aqui, versículo 8: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Então, precisa tirar a vergonha. Quarto ponto, tira a vergonha. Não deixa que a vergonha impeça o agir de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir aqui o que eu falei no último vídeo. Um louco e um visionário, trazendo aqui para um projeto humano, vamos falar de coisas naturais também. Além de espiritual, vamos falar de coisas naturais. Quando alguém começa um negócio e ele quer inovar, vou dar o exemplo aqui do Elon Musk, um dos maiores bilionários, que ele está chegando até a ser trilionário, acho que o primeiro homem, não tenho certeza, depois você dá uma pesquisada, mas acho que o primeiro homem a chegar no trilhão. A diferença dele dos outros é que ele arrisca o negócio dele sempre, está sempre em risco. Já faliu, já quase faliu algumas vezes. Por quê? Porque ele tem essa percepção, né, de que o que ele está fazendo vai mudar o mundo. Ele tem uma motivação por trás. Então ele não tem vergonha disso. E quando a gente vai começar um negócio, quando a gente vai começar alguma coisa, se você já começar envergonhado, se você começar sem convicção, se você começar cheio de não me toques, a coisa não vai para frente. Porque crítica você vai ter, principalmente se você quiser fazer algo que realmente seja diferente. Você deixou alguma coisa, deixou uma segurança, muito comum, às vezes você vai trocar de estado, trocar de emprego, abrir um negócio, assumir um relacionamento, deixar um vício para trás, deixar de praticar algo que era ruim. Então você vai ser muito criticado e ridicularizado. Então, se você já se envergonha daquilo, você não vai permanecer. Logo você está voltando para o seu trabalho, está deixando de assumir o relacionamento que você se propôs a fazê-lo, e etc, etc, etc. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos de Cristo, não podemos ter vergonha do Evangelho do Senhor, do nome do Senhor. Não se envergonhe. Tenha fé, acredite, honre o nome que você recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, tira a vergonha. Por quê? Aquilo que eu falei. Quando você abre um negócio, por exemplo, se o negócio dá certo, você é visionário. Olha que homem visionário, né? Igual o Elon Musk. Hoje ele é considerado visionário, porque o negócio dele deu certo, virou bilionário, trilionário. Mas quantos que dão errado? E aí são chamados de que esse cara é maluco, é doido. Então o resultado é que vai determinar para as pessoas, não para você, mas para as pessoas, se você é um louco, se você é um visionário. Mas o importante é você seguir a ordem de Deus, é o que Deus pensa de nós que faz sentido, e não que a sociedade. Então nunca se envergonhe do Evangelho de Cristo, e não, essa vergonha também vai suplantar, vai suprimir o dom que há em você. É muito comum, tá? Quando Deus começa a usar alguém, inclusive dentro da igreja, dentro do templo, um olha assim diferente, o outro dá uma risada, o outro critica. Isso tudo são batalhas espirituais para abafar aquele dom. Paulo sabia disso, por isso que ele estava preparando o jovem Timóteo. E para a gente finalizar, ele diz assim, olha, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Resiliência, capacidade de suportar adversidades. É o que Paulo está falando aqui. Para que esse dom, esse chamado, essa escolha que Deus fez por você se concretize, você tem que ter a capacidade de aguentar o rojão, aguentar as pedradas, suportar as dificuldades, porque o caminho é longo, a jornada é árdua, os desafios são enormes,
Mas olha que interessante. Quem nos prometeu a vitória nunca teve uma derrota. Cristo jamais perdeu. O que não quer dizer que nesse mundo não teríamos aflições. Não teremos aflições, foi o que ele disse. Olha, nesse mundo tereis. Não é só aflição, mas você vai ter momentos de aflição. Mas tende o quê? Bom ânimo, ou seja, tenha perseverança. Tenha convicção, tenha fé. Porque eu venci o mundo, né? Ele venceu o mundo. Se ele venceu e ele nos promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, somos vencedores com eles também. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, coloque seu comentário do que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, fala aqui com a gente para que consigamos prosseguir na palavra de Deus. Que Deus te abençoe sempre.